você. Então, chama aí as pessoas que você gosta, as pessoas que você quer inspirar a estar bem, que você quer que tenha uma vida longa, uma vida próspera, uma vida com muita saúde. Antes de mais nada, eu queria fazer uma reflexão que eu vim lembrando na volta, eu tenho feito muito disso. Vira e mexe, eu tô assim, ó. Mesmo que as coisas estão meio ruins, eu pego e sorrio, meu bem. Porque eu lembrei de uma vez, eu vi uma reportagem de um corredor do Quênia, que ele já ganhou várias maratonas, e mostraram, tiraram foto dele e perguntaram para ele: olha, no final da corrida, a gente vê que nos últimos quilômetros lá, perto da chegada, você tá assim. Por quê? E daí o cara falou para ele, falou assim: eu tô assim porque a gente tá entrando num estado de fadiga quando tá chegando. Tem corridas que são 21 quilômetros, 42 quilômetros, é uma loucura você correr tudo isso. E aí ele falou: e eu faço isso porque diminui a minha fadiga. E daí o cara tava explicando que o cérebro realmente, quando a gente dá esse sorriso, o cérebro muda inclusive a circuitaria, a química. Então, quando você estiver chechelento, faz assim. Sorria, mesmo que seja aquele sorriso McDonald's, sabe? Que o cérebro vai treinando. Assim como a gratidão é treino, e assim também como a saúde é um treino. Por isso, pega aqui o aviãozinho, vai mandando para as pessoas que você quer bem. Pega esse vídeo, manda para as pessoas que você quer bem, porque hoje nós vamos falar que saúde é uma construção. Eu adoro fazer analogias e comparações. Se você já construiu na sua vida, ou se você acompanhou uma construção, você viu que leva tempo e que é um processo. Nós estamos aqui para compartilhar a caminhada do que é essa construção. Saúde é uma construção. Quando a gente constrói a casa, eu não conheço ninguém que fala assim: eu vou construir em 1 ano e dá 1 ano. Sempre dá mais, mas é um processo. A gente teve que fazer todo um planejamento, um projeto, para daí começar a executar essa construção. E saúde também é uma construção. Gi, você fala muito sobre os olhos. Falo muito sobre os olhos, mas eu sou naturopata de formação e eu deixo claro para as pessoas que não é só os olhos. Os olhos eu adoro e eu adoro compartilhar, porque eu entendo que é uma ferramenta muito prática para você ter na sua casa. Mas existe um conjunto de outras coisas que é isso que a gente faz aqui em Saúde Natural Gisele para ensinar vocês. Eu vou falar algumas partes deste livro do Dr. Pedro. Sigam ele no Insta, o Insta dele é Dr. Pedro Neuro. Esse livro é muito legal, chama Medicina do Amanhã, e eu vou ler alguns pedacinhos para você ver que tem muito a ver com o que a gente já fala há muito tempo lá no Espaço Energia Vital. Eu até separei algumas partinhas aqui para vocês. Aqui, porque a saúde não está nos consultórios, nem nos remédios ou nas cirurgias. Encontra-se em sua casa, especialmente na cozinha, em suas atitudes e em suas decisões. É sua responsabilidade. E quem aí não está cansado de depender de convênios médicos do sistema público de saúde ou de pílulas mágicas? A figura do paciente passivo, que apenas segue as ordens do grande detentor do conhecimento, o médico, está com os dias contados. A ideia é que, a partir de agora, ele se torne cada vez mais responsável pela sua saúde, facilitando e aprimorando o trabalho dos médicos. Daí mais coisas deste livro, Medicina do Amanhã. Leiam, se inspirem e passem para as pessoas, que ele dá muita dica legal. Aqui,
Os... Bebi até uma água. Ó, tá rosada a minha água, que tinha tomado suco de beterraba. Os medicamentos respondem pela maioria, 33%, dos casos de intoxicação. E as principais vítimas são idosos e crianças. O número é mais que o dobro dos atendimentos em virtude a picadas de animais peçonhentos e ingestão de produtos químicos. E eu vou compartilhar com vocês, porque aqui a gente veio para compartilhar, que esses dias eu estava fazendo uma aula com outro médico, e esse médico é intensivista, ele atuou fortemente na parte de quando teve o Covid, e ele estava falando que um instituto trouxe uma pesquisa para eles, que eles falaram que em torno de 2043, daqui 21 anos, vai vir uma onda de algo muito pior do que aconteceu agora. E esse instituto, que já falou para esses médicos, alega isso, que é por conta das superbactérias. E esse médico, a aula que a gente estava tendo é sobre fungos. E ele falou, gente, a coisa mais difícil que tem é você combater uma superbactéria na UTI. E ele trabalha em UTI. E sabe o mais lindo que ele falou? A salvação está nos óleos. Porque se você não sabe, os óleos essenciais, o corpo não se acostuma com ele. As superbactérias não se acostumam com eles como se acostumam com os remédios. E a gente consegue romper os biofilmes. Se você é mulher, com certeza você já teve algum episódio de candidíase na sua vida. E a cândida, ela é uma coisa que se torna uma colônia e forma esse biofilme. E quando você usa aquela pomadinha ou toma um remedinho, você já percebeu que a primeira vez você tomou, resolveu, a segunda vez quando você viu, você estava tomando todo mês aquilo ali? Porque você não matou de verdade, você só adormeceu e você acabou vacinando com a pomadinha e com o remedinho esses fungos. Por isso que a medicina da manhã fala pra gente a importância de ter essa abordagem integrativa. Vocês vão entender tudo que eu tô falando até o final. Manda aviãozinho para as pessoas que você ama, para as pessoas que você quer que tenham saúde, para as pessoas que você quer que vivam muito e que vivam bem. Como eu digo sempre, a nossa inspiração é inspirar as pessoas para viver com autonomia. Autonomia. A gente consegue ir sozinho no banheiro, a gente consegue morar sozinho, a gente consegue tomar banho sozinho, a gente consegue sentar e levantar sozinho. Isso é uma vida com autonomia. E saúde não vem de graça para ninguém. Mais um pedacinho do livro A Medicina da Manhã, Dr. Pedro Neuro. Sigam ele, ele fala muito sobre saúde cerebral. Aqui, um estudo de revisão feito nos Estados Unidos, publicado numa revista científica, revela que 30% dos antibióticos, 26% dos exames de imagem e 12% dos cateterismos cardíacos são desnecessários ou inapropriados. Segundo os pesquisadores, esses números crescem substancialmente quando o paciente está internado. É claro, gente, que o que eu tô dando aqui são pedacinhos do livro, é um livro muito interessante, que vale a pena você ler, mas eu quero chacoalhar você, para você se inspirar a ler esse livro, para entender o que é a tal da abordagem integrativa que a gente fala e construir a sua saúde, promover a sua saúde natural. Aqui, outra parte. Prevenir é melhor do que remediar. Criar e manter a saúde de fato é uma medida mais inteligente do que tratar a doença e mais barata também. Não é à toa que alguns governos investem em campanhas que promovem a adoção de hábitos mais saudáveis. O foco dos cuidados médicos teria de migrar da cura para a prevenção, ou seja,
a antecipação de futuras doenças em pessoas saudáveis virou prioridade sobre o tratamento de pessoas doentes, que é o que a gente fala o tempo todo. O maior intuito de inspirar você a ter a sua farmacinha na sua casa, cuidar bem da sua alimentação, é você promover saúde. Que o mais legal é você falar assim, eu não tenho nada e quero continuar não tendo nada. E aí, você tá no caminho certo. Mas a gente também consegue corrigir alguns desvios aí do meio do caminho. E aí, eu vou terminar só com isso que ele fala. Proponho que você adote também o meu mantra de vida. Movimento, alimento e pensamento. Ele fala muito disso. E eu acho muito legal, porque movimento... Porque no Espaço Energia Vital a gente tem yoga, porque cuida da parte do movimento, de dar flexibilidade para o meu corpo, mas cuida da parte de meditação. Yoga é meditação. Alimento, o que a gente preconiza em medicina tradicional chinesa e naturopatia? Pra gente descascar mais e desembalar menos. Se a gente descascar mais, coisa que tem pé de acerola, de laranja, de limão, de banana, mas não tem pé de salgadinho, não tem pé de Coca-Cola. Então, quanto mais a gente pensar nisso, uma vez num curso que eu fiz, que era sobre trofoterapia, que é alimentação, ela falava isso, segue essa regra, tem pé daquilo, então você pode comer, existe o pé de inhame, pé de cará, batata doce, né, os pés das coisas, do arroz, mas não existe pé de leite condensado, de brigadeiro. E vamos falar que não é para falar assim, você nunca mais vai comer um brigadeiro, mas eu sou a favor da gente fazer uma reeducação da nossa alimentação, para a gente não precisar chegar num ponto de fazer uma castração da nossa alimentação. Então, pelo menos de segunda a sexta, assim como a gente tem a nossa rotina para acordar, para ir trabalhar, para ir na aula de yoga, para fazer atividade física, faça isso com a sua alimentação. E não é, sexta eu vou comer porcaria porque é sexta, sábado porque é sábado, domingo é porque é domingo. Escolha uma coisa. Você gosta de comer pizza? Escolhe uma vez no mês que você vai comer a pizza que você gosta. Você gosta de comer um doce? Eu adoro comer doce. E aí, quando eu viajo, o que eu faço? Eu vou me permitir comer todo dia alguma coisa de doce, mas eu não como em toda refeição. Hoje eu vou comer no café da manhã, eu vejo alguma coisa muito legal. Amanhã no café da manhã tá tudo repetido, então eu vou comer alguma coisa no almoço, depois na janta. É tentar fazer essas compensações. E quando a gente volta das viagens, a gente desintoxica mais, a gente bebe mais água, a gente faz as compensações. Então, se tá fazendo sentido para você, taca a mão no aviãozinho, chama as pessoas, porque nós queremos inspirar as pessoas a terem autocuidado. E aqui vocês veem que o Dr. Pedro fala muito da gente ter equipamentos que nos ajudam. Um dia na semana eu tenho o dia do lixo, me permito comer besteirinhas. Exatamente. Agora, você fazendo isso de um dia na semana, você tá muito provavelmente evitando lá na frente ter dissabores. Porque você está fazendo uma educação. Então, dificilmente você vai ter que fazer uma castração. Tá vendo? E aí, gente, eu trouxe para vocês para compartilhar, um equipamentinho desse, super simples. A gente comprou no Mercado Livre, acho que custou R$350 e ele faz tudo. Tudo que o Dr. Pedro fala pra gente ter. Ele vê a nossa temperatura, ele mostra quantos passos a gente deu. Hoje eu dei 7.572 passos. Ele, olha tudo que ele dá. Quanto a gente gastou de caloria. Ele fala os meus batimentos cardíacos. Eu clico aqui e ele vai vibrar. E daqui a pouco ele fala os meus batimentos cardíacos. Ele fala a minha pressão sanguínea. E ele fala, eu vou mostrar para vocês tudo que ele fala. E ainda, o mais legal, que você baixa isso no seu celular para fazer um acompanhamento. Ele monitora, agora os meus batimentos estão em 88, porque eu tô falando, tô agitada. Ele faz a medição da nossa pressão,
também, e ele monitora o nosso sono. Eu não durmo todo dia com ele não, mas eu gosto, ó, aqui ele monitora a nossa pressão, e aqui, ele dá, ó, o quanto você tem de saturação de oxigênio. Ele mostra aqui o quanto tá a sua referência de imunidade, sua temperatura, maravilhoso. E aqui ele vai dar o relatório do meu sono. E daí no celular ele mostra no relatório do sono quanto você teve de sono profundo, se você despertou, o como é. Tudo isso de acordo com o movimento. Olha lá, olha, gente, ela pagou R$40. Então, fala onde você comprou, que a gente pagou bem mais caro. E aí, isso é uma ferramenta muito interessante. Porque se você vê que de repente você tá tendo muito, que o seu batimento cardíaco tá mais alto, será que eu preciso, além de usar a lavanda que me acalma, o balance que me acalma, será que eu tô precisando do magnésio que a Gi fala tanto, que ajuda a relaxar? Será que eu tô precisando caprichar mais de fazer a minha atividade física? Será que eu estou precisando ter uma descompressão da minha mente? Semana passada, nós fomos com várias meninas fazer descompressão da mente. A gente foi trabalhar com argila e foi uma delícia, que é uma forma de descompressão da nossa mente. E a gente consegue mapear. Olha lá em São Paulo na 25, tá vendo, gente? Eu não vou lá na 25, então eu comprei. Procura aí no Mercado Livre o que vocês acham, tem de várias marcas. E aí o que eu queria falar é que existe uma forma também da gente fazer um rastreio para entender como está o nosso organismo, e vou mostrar para vocês o meu. Eu fiz, não estava muito bonita. Isso aqui é a nossa varredura Zaito, que eu fiz nessa semana, que ele mede uma biorressonância. Então, bio, que é uma coisa biológica, ressonância. Esse aparelho Esse aparelho é um aparelho que vem da Eslovênia e parece muito simples, parece um mouse gigante que a gente põe a mão e ele vai fazendo uma varredura, porque nós somos feitos de frequência. E aí ele mediu 198 biomarcadores, e o que eu acho muito legal, que ele é muito interessante para a gente usar com os olhos. Então ele vai falando dos melhores óleos essenciais para mim, e eu estou falando isso porque lembra que a gente começou nossa conversa falando sobre construir? Eu quero construir saúde, saúde mental, saúde física. Então ele vai me falar os melhores óleos, e ele também vai falar os melhores sistemas, como estão os meus sistemas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ele dá tudo isso de relatório, que vai no seu e-mail, e você recebe juntos, a gente faz uma interpretação do seu relatório Zaito. E aí, aqui, por exemplo, ele mostra quais são as partes que ele mediu fundamentais para o meu bem-estar, que é o meu sistema de desintoxicação, gastrointestinal, o parte de hormonal e imunológico. E aqui, muito claramente a gente vê que o sistema de intoxicação era o que a gente mais precisa. Zaita é tudo de bom, né, Amandinha? Faz toda a diferença, gente, eu vou contar para vocês. E aqui eu foquei na minha parte de inflamação. Então eu vou naquele relatório, por exemplo, que ele fala só da desintoxicação, e vou ver, além dos principais óleos que ele fala, o que mais está acontecendo. Então aqui no meu relatório do sistema de desintoxicação, ele fala que o meu sistema linfático que tá ruim, os produtos químicos. Daí a gente usa a cabecinha e já sabe que o limão é um bom óleo para ajudar o meu corpo a desintoxicar do produto químico. Só o limão? Não, porque eu preciso cuidar da minha saúde intestinal, que a gente já falou isso. E aqui, ó, ele vai falar os melhores óleos para trabalhar. Então você tem a faca e o queijo na mão. E aí, o que mais esses relatórios Zaito dão? Deixa eu mostrar um que eu adoro, ó, ele fala do sono, dos estressores do sono. E aqui, esse aqui eu adoro.
ele dá dos meridianos da medicina tradicional chinesa. Ele está gerando agora um relatório dos alimentos, que não está aqui, porque eu deixei no carro para você compra com ele. E aqui ele dá os biomarcadores dos órgãos. Então ele vai estar me mostrando aqui, por exemplo, ó, que estava mais a minha bexiga. Então eu caprichei da minha bexiga, vou explicar como. Aqui um pouquinho do intestino, mas mais da tireoide. Então, são os órgãos que eu vou prestar mais atenção. E aí, como ele foi falando do sistema de desintoxicação, que era o que eu mais precisava trabalhar, e ainda aqueles outros que eu tive uma grande nota, eu peguei e cheguei à conclusão que esses aqui, que eu pus a canetinha, que eu canetei, eram os melhores para mim. E começava com o Intergreen. Gi, mas e se eu não tenho o Intergreen? Pensa e pesquisa onde tem o Intergreen. Pomada Deep Blue em gotinha tem Intergreen. Mas deu também o alecrim, o petitgrain, o spruce negro e deu o Hasker. E eu vou contar para vocês o que eu fiz. O meu Hasker estava na metade. Então eu abri esse vidrinho, isso aqui é uma capinha para proteger, porque eu tô andando com ele para cima e para baixo. E eu separei daí aqui, ó, o Intergreen, alecrim, petitgrain, spruce negro, spearmint, sheer, manjericão, grapefruit, forgive, serenity, brief, e fui colocando as gotinhas aqui. Então aqui está o tratamento melhor para a minha frequência G. Porque nós somos indivíduos, a gente não é receitinha de bolo. Então, por mais que seja muito legal a gente seguir o básico bem feito da nossa farmacinha, eu não deixei de tomar o meu OnGuard, eu não deixei de tomar meus endócrine, eu não deixei de inalar o meu brief, eu não deixei de tomar os ingest na refeição. Mas eu sei que isso aqui me faz muito bem. E foi muito interessante, eu fiz isso terça-feira. Já peguei e comecei a passar, e como eu falava da tireoide, ia na tireoide. Eu queria trabalhar mais a parte emocional, no umbigo, no meio do peito, nas zonas pulsantes, atrás da orelha, posso passar na linha da cabeça. E eu já me senti muito melhor, porque um óleo essencial também tem frequência. Então eu estou cuidando, e falou da bexiga, eu ia ali atrás, na região baixo ventre, na região dos rins. E eu fui dando a frequência que o meu corpo precisa para que ele vibre no estado de coerência. E é isso que a gente quer fazer com você, cuidando da alimentação, cuidando, de repente você vai precisar usar, eu indico para todo mundo a gente usar moduladores frequenciais. Com base no que deu aqui do Zaito, eu vou falar para você os melhores alimentos, seguindo a medicina chinesa, os melhores bioindutores que você possa precisar, ou dos moduladores frequenciais. Como, por exemplo, para mim saiu ali da bexiga, eu estou usando o bioindutor da bexiga. E é isso que eu quero ensinar você. E o óleo essencial nos dá muita liberdade. Ontem, eu ajudei uma moça que ela tá lá em Avaré. Por quê? Porque é fácil eu mandar óleo da fábrica para o lugar que eu quiser do Brasil e em muitas partes do mundo. Por isso que eu amo a parte dos óleos essenciais. Mas, de novo, vou bater nesta tecla. Adianta só você usar o óleo e não cuidar do seu movimento, do seu alimento e do seu pensamento? Não. Dá o sorrisinho que eu falei lá no começo? Não. Sabe que a gente não gosta muito de vender óleos separados, ensinar as pessoas a usarem só um óleo? Esses dias aconteceu isso. Uma senhora veio por indicação de uma nutricionista procurar óleo de lavanda. E depois ela conversou comigo e ela falou assim, o óleo de lavanda não me ajudou a dormir. Mas vamos pensar, será que é o óleo de lavanda que não funciona? Que o óleo de lavanda faz com que a gente produza melatonina, que é o nosso hormônio, que ajuda no ritmo circadiano e no sono? Ou será que ela estava precisando de mais alguma coisa? Por isso que nós somos indivíduos, temos a nossa individualidade e a gente incentiva que as pessoas tenham a rotina de óleos. Quantas vezes vocês me ouviram falar aqui? Só vai dormir bem
quem acordou bem e quem passou o dia bem. Se eu falar hoje com 3 pessoas que têm a mesma queixa, por exemplo, uma dor de estômago, a gente vai ter que mapear se essa pessoa está tendo esse incômodo porque ela está muito irritada, porque ela está ansiosa, porque ela não está comendo as coisas suficientemente necessárias que são interessantes para ela, se ela está tomando pouca água. Gi, mas também vai usar os Zengest? Vai, mas a gente tem que entender a raiz. Quando a gente olha uma árvore bonita, meu pé de acerola lá do Espaço Energia Vital, para ela tá bonita daquele jeito, tem a raiz. E a dor de estômago que a pessoa vem trazer a queixa pra gente é a árvore bonita do pé de acerola, mas a gente tem que ir lá na raiz para estar cuidando para que dê bons frutos. Por isso que eu falo que é construção. Leiam o livro do Dr. Pedro para vocês se inspirarem, para vocês entenderem um pouquinho mais, porque eu aprendi com meu avô e com a minha avó que eles falavam: conhecimento é poder e ninguém rouba de você. A minha avó estudava muito, meu avô estudava muito, e eu sempre aprendi com eles isso. E conhecimento é poder, e ninguém tira isso da gente. E quando a gente tem esse conhecimento, se apodera do conhecimento, a gente se empodera e consegue lidar melhor com as nossas próprias demandas. E é isso que nós estamos aqui fazendo. Então, se alguém te mandou esse vídeo, é porque essa pessoa gosta de você, quer o seu bem, converse com ela, porque tem coisa boa para ela mostrar para você. Se você quer saber mais sobre os olhos, toda quinta-feira a gente tá ou aqui no Instagram, ou a gente faz encontros ao vivo. Se você tiver interesse, me chama. Quando a gente monta turmas, a gente faz o encontro ao vivo. E dia 29 a gente vai estar lá em Cordeirópolis, dando um curso de duração de 3 horas, num lugar delicioso, que é o Quiosque Mirante de Cascalho. E que você vai ganhar um óleo essencial. E você vai ganhar conhecimento. Você vai entender como você faz o seu xarope, como você faz o seu azeite saborizado, da importância de vermifugar o seu organismo, porque lembra que eu falei que o médico falou de 2043 e que ele falou que a saída está nos óleos essenciais. Então, quanto mais a gente cuida do nosso terreno biológico, procura aí a aula que eu falo do terreno biológico, a predisposição de acontecer. O nome do livro é A Medicina do Amanhã. Eu não consigo falar o sobrenome dele, Dr. Pedro, eu não consigo falar o sobrenome, mas o Instagram dele é Dr. Pedro Neuro. E eu achei muito legal, e o meu, ó, autografado, foi em 2021. E eu achei muito legal porque ele vendeu a maioria dos lotes dos livros. Ele vendeu e foi doado para um programa. Ele doou a renda de um livro para um programa que agora eu não lembro qual, porque veio uma cartinha bonitinha da livraria, que eu adoro esses carinhos, e eu não lembro qual programa que foi. Eu comprei aqui, ó, na Livraria Vanguarda. Se vocês procurarem Livraria Vanguarda, A Medicina do Amanhã, vocês vão achar. Sigam o Dr. Pedro, que ele fala muita coisa do que a gente também fala aqui, então tem tudo a ver. Ele fala muito da saúde cerebral, ele fala da questão que a gente fala muito da hemoglobina glicada, de dosar a homocisteína e de tudo mais. E se você quer ter a mim como a sua consultora de bem-estar para te ensinar mais como usar os óleos, para entrar na nossa lista VIP, para ganhar o meu curso de aromaterapia online e para eu te pegar pela mão e juntos a gente trilhar esse caminho de saúde natural, compartilhando os meus mais de 25 anos. Ontem eu fiz a conta mais, porque eu comecei a estudar em 89, então eu estou ensinando e compartilhando isso com as pessoas, porque eu aprendo não só a função energética dos óleos, mas a química dos óleos, que todo óleo tem uma química natural, que o meu corpo entende perfeitamente. E se você quiser saber mais sobre a energia, vem com a gente dia 22, que vai ter o nosso workshop para você fazer o seu perfume terapêutico. Se você não usa óleo essencial, eu quero você comigo. Se alguém te mandou esse vídeo,
converse com essa pessoa, porque essa pessoa quer você também junto com a gente para estarmos trilhando o caminho de promover saúde. O nosso intuito é promover saúde natural, saúde física, saúde mental e saúde emocional. Está quase acabando a nossa aulinha, porque eu não gosto de roubar o tempo de ninguém, então eu gosto de começar no horário, terminar no horário. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar. Se vocês estiverem numa cidade pertinho de Cordeiro, me chama, faz a sua inscrição para estar lá com a gente no dia 29, que é um lugar, uma delícia. Você vai degustar os olhos, você vai aprender como ser o curador do seu lar, porque nós ajudamos a curar o mundo. E curar é quando a gente alivia todo e qualquer sintoma físico, mental ou emocional. E não tem como dizer que a gente não cuida da energia. Se você não sabe, por exemplo, a vibração do óleo de tomilho é a mesma frequência dos nossos rins. Por isso que quando uma pessoa tem problema nos rins, a gente fala, use o junípero e use também o tomilho, porque você está dando uma frequência parecida. Por isso que a gente fala para usar moduladores frequenciais junto com óleo essencial. Um não anula o outro, na verdade, um potencializa o outro. Então aqui eu tomo o limão, eu adoro tomar limão. Leiam Conceição Trucon para entender o poder do limão, porque eu só tenho a vitamina C do óleo de limão, mas eu só tenho a vitamina C da fruta limão, mas eu só tenho o poder de limpeza do óleo de limão. Então eu espremo limão, ponho água, às vezes eu ponho um pouquinho de água tônica, ponho o óleo de limão e fica uma bebidinha super saudável. E tudo isso a gente ensina quando você tá com a gente na nossa lista VIP. Então me chama, que eu quero você comigo. Alguém te mandou este vídeo, chama essa pessoa, porque ela quer o seu bem. Ela quer que você viva muito, mas viva bem e viva com autonomia. E não esquece do que eu falei lá no começo, de dar um sorriso, porque o seu cérebro vai melhorar toda a sua situação. E não esquece que eu já ensinei que os óleos cítricos liberam dopamina no nosso cérebro. Os óleos cítricos são laranja selvagem, citrus bliss, tangerina. Não esquece grapefruit também, é muito bom. O limão também. Os melhores são laranja selvagem, grapefruit. Não esquece que quando você toma sua aguinha durante o dia de um cítrico, mais o peppermint, você está potencializando, aumentando a sua oxigenação, elevando o seu humor. E se você acordar bem, sorrindo, aumentar a sua oxigenação, você vai passar o dia bem, daí você cuida da sua digestão, daí você à noite vai usar a sua lavanda e eu tenho certeza que vai te fazer bem. Então eu quero que vocês entendam o porquê a gente fala da importância de ter a farmacinha. E é verdade, eu penso comigo, ontem eu falei disso com meu marido, falei, gente, como que a gente fazia quando não tinha nossa farmacinha? Que dava mais trabalho, que a gente tinha que fazer muito mais coisa e agora tá muito mais fácil. Então aproveite essa facilidade, embarque nesse mundo lindo e eu quero você junto comigo. Então entende que o óleo trabalha a nível de cérebro, libera neurotransmissores importantes, ajuda a liberar hormônios e o melhor de tudo, seu corpo não acostuma, o seu corpo não vai cansar, seu corpo vai identificar. O óleo entra, que a gente chama de uma forma passiva no nosso organismo, ele não precisa fazer força, porque o nosso corpo entende. Eu sou a Gi, do Espaço Energia Vital, desejo que você esteja bem. E sei que você pode estar muito melhor usando óleos essenciais. Agenda o seu Zaito comigo, que você não vai se arrepender. E para você eu digo tchau. Siga o Dr. Pedro, que vale super a pena. Um beijo e até semana que vem. Chama para fazer essa inscrição dia 22 e dia 29 vai lá com a gente em Cordeiro. Um beijo, gente, e tchau e boa noite.